Olá, professores! Chegamos à nossa 11ª lição. Vamos falar sobre o Evangelho e como ele é a providência de Deus para redimir os nossos altares. E como acontece essa remissão é o que a gente vai aprender nessa lição. Para começar, a gente precisa voltar do começo. E o começo nada mais é do que o nosso coração se desviando dos caminhos do Senhor. Então, não é à toa que o nosso texto chave está lá em Isaías 53:6, falando de que nós somos as ovelhas que se desviaram, voltando-se para o seu próprio caminho. É importante a gente fazer esse paralelo com os nossos jovens nessa aula, inclusive puxando a referência lá de Gênesis 3. Tudo começou na queda do homem no Jardim do Éden. Então, ali o nosso coração foi corrompido pelo pecado e a partir dali nós já vemos a idolatria nas nossas vidas. Esse paralelo de Isaías 53:6 com Gênesis 3 é muito importante, porque a gente precisa enfatizar, né? A gente está falando disso desde a primeira lição e a gente vai falar disso até a última. Nós precisamos enfatizar que o principal problema que nos afastou do Senhor foi uma atitude idólatra, que é a atitude de deixar o Senhor e seguir um outro reino, né? Seguir um outro rei. E esse rei, esse outro Senhor que está guiando as nossas vidas desde o Jardim do Éden, é o nosso próprio coração, são os nossos próprios desejos, é essa inclinação a seguir os nossos próprios caminhos. Então, esse texto de Isaías 53:6 enfatiza qual é o nosso real pecado, o nosso pecado matriz, né? Todos os outros são consequências, são filiais, né? Quando a gente falou aí dos ídolos das riquezas, do sexo, do amor romântico, das superstições, do poder e da política, do status, do sucesso, do desejo, né? Por estar acima de tudo. Tudo isso deriva do principal pecado, que é o orgulho em querer seguir os caminhos do nosso próprio coração. Então, a gente precisa mostrar que essa atitude que nós tivemos, né, como humanidade lá no Jardim do Éden, na queda de Adão e Eva, é um fruto do orgulho que levou à desobediência. E como esse orgulho se expressa? Se expressa quando nós tomamos os nossos próprios caminhos e rejeitamos o caminho de Deus. E é aí que se configura a idolatria. Nós tiramos o Senhor do trono do nosso coração e colocamos nós mesmos, os nossos desejos e qualquer outro ídolo para substituir e nos comandar, nos conduzir, ao invés de ser o nosso bom pastor. Então, é muito importante a gente fazer esse paralelo entre Isaías 53:6 e a queda do homem lá em Gênesis 3. E falar que o Evangelho veio para nos redimir, porque Isaías 53:6 também vai falar que nós tomamos o nosso próprio caminho, e o Senhor Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Então, essa segunda parte do versículo é o cumprimento da promessa que Deus fez também lá no Jardim do Éden, quando disse que viria um que pisaria a serpente e tudo mais. Então, vejam que apesar da grande distância de tempo e de páginas na Bíblia, está tudo conectado. Gênesis 3, Isaías 53:6, e a gente vai ver isso também lá nos textos do Evangelho e depois no texto de Romanos, que está aí citado na leitura bíblica, ok? Então, a Bíblia está toda conectada e toda ela fala desse caminho de retorno ao verdadeiro Deus. Esse caminho de retorno
de volta ao Senhor. Nós estávamos perdidos e ele veio nos buscar de volta para o aprisco. Então, o tópico 1 vai falar exatamente desse movimento do Senhor. Esse movimento de Jesus de vir nos resgatar, de vir nos buscar, né? Em busca dos que estavam perdidos. Porque seguir os desejos dos nossos próprios corações é nos perder. A gente viu isso em algumas lições atrás, quando a gente falou do versículo de Jeremias, né? Que o coração do homem é enganoso. Então, quando nós seguimos os caminhos do nosso próprio coração, na verdade, nós nos perdemos. Então, Jesus veio em busca dos que estavam perdidos. Então, Cristo veio nos trazer de volta a Deus e nos colocar nesse caminho do qual nós nunca deveríamos ter saído. Então, o Senhor veio nos converter, né? Converter o nosso caminho. Nós deixamos de ser perdidos e passamos a ser achados, né? O Senhor veio nos encontrar como um bom pastor que busca a sua ovelha perdida. Então, o movimento do evangelho é esse, ok? O movimento de buscar os que estavam perdidos. E por que se perderam? Porque seguiram os caminhos do seu próprio coração. Ok? Aí no tópico 2, a gente vai aprender como acontece essa volta, né? Porque não é tão simples quanto parece, não é tão cor-de-rosa como às vezes parece. A volta para o aprisco do Senhor requer renúncia. Significa que nós temos que abrir mão do nosso caminho e passar a seguir o caminho proposto por Jesus. À primeira vista, é maravilhoso, e é mesmo, mas isso não significa que será totalmente confortável. Então, a gente precisa também enfatizar isso para os nossos jovens, porque o nosso Deus é um Deus bom, Jesus é maravilhoso, o seu caminho conduz à vida eterna, ele veio nos salvar do perigo e da perdição, mas isso não significa que será totalmente confortável. Hoje nós vivemos uma busca por conforto a qualquer custo, né? Nós não estamos dispostos muitas vezes a sacrifícios, nós queremos tudo de forma rápida. Então, a nossa geração é uma geração do controle remoto, é uma geração de tudo à mão. Então, é uma geração que está acostumada com conforto, facilidade. E isso, às vezes, interfere na forma como nós recebemos o evangelho. Por isso que, muitas vezes, nós, jovens, os nossos adolescentes, têm dificuldade de permanecer na igreja, porque o evangelho do Senhor é confronto também. O evangelho do Senhor é desconfortável, porque nós precisamos abrir mão. É renúncia, é negar-se a si mesmo. Nós precisamos carregar uma cruz. Então, óbvio que não vai ser tão fácil assim. Mas ainda assim a gente precisa entender que, apesar de não ser fácil nem confortável, é o que conduz à vida eterna. É o que conduz a uma vida de paz, de alegria, que excede todo o entendimento, que é diferente do que o mundo oferece. Então, a gente precisa trabalhar isso com os nossos jovens, falar dessa questão da renúncia, do sacrifício, ok? Justamente porque não é algo comum para essa geração, tudo bem? Então, essa volta ao aprisco nada mais é do que abrir mão da nossa própria vontade e ver as coisas como Jesus vê. Porque a gente traz aí na lição que Jesus, além de vir nos resgatar, veio também colocar em evidência o que realmente importa. Então, Jesus veio mostrar que não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É essa mudança de perspectiva que o Evangelho traz para nós e que nós precisamos compartilhar com os nossos alunos. O Evangelho muda a nossa perspectiva. Jesus veio nos propor um outro ponto de vista sobre a vida, o ponto de vista correto, eterno, verdadeiro, ok? Então, a gente precisa levar isso para os nossos jovens, ainda que seja um choque de realidade. Ainda que seja desconfortável para eles, mas é necessário. Então, a gente volta para o aprisco por meio da renúncia, do negar-se a si mesmo. E aí, quem vai guiando essa volta? A palavra, que aí a gente entra no tópico 3. É a palavra quem nos guia. Então, a gente precisa ter isso em mente também para incentivar os nossos jovens
na leitura, no estudo e na fé na palavra. Porque não é a nossa ideia de certo ou errado que vai nos conduzir de volta a Cristo. Não é a ideia do mundo, do que é justo e do que é injusto, que vai nos fazer percorrer o caminho da verdadeira justiça, que é o Senhor. Então, aquilo que nos conduz de volta a Cristo é a palavra. Aquilo que sai da palavra, na verdade, está nos desviando. Então, a gente precisa incentivar os nossos jovens a se voltar à palavra. E aí entra aquela questão, incentivá-los a não faltar na escola dominical, a ler suas Bíblias, né? A buscar a palavra, na palavra de Deus, os conselhos e a orientação. Eu, pelo menos lá na minha classe no Guarará 1, eu brinco que a palavra do Senhor funciona como se fosse o nosso GPS, o nosso Waze, o nosso Google Maps. É a palavra do Senhor quem vai traçar a nossa rota para a gente chegar onde a gente precisa chegar, que é o céu. Então, aqui no tópico 3, a gente precisa enfatizar isso, que é a palavra do Senhor quem nos guia. Então, é nela que a gente tem que buscar os conselhos, né? Porque ela é a palavra que nos purifica, que nos convence, que nos santifica e que nos transforma. E não é só uma instrução para a mente, ok? A palavra do Senhor não é uma teoria, não é uma filosofia, né? Não é algo bonito que a gente lê e posta em algum lugar. A palavra do Senhor, além de esclarecer o nosso intelecto, mais do que isso, quer transformar o nosso coração. Porque como nós já aprendemos, o nosso coração é o centro das nossas vontades, é o motor das nossas decisões, das nossas escolhas, do nosso comportamento. Então, a palavra do Senhor não deve ser só uma teoria para a mente. A palavra do Senhor deve ser um molde, né? Uma forma para o nosso coração. Porque quando a palavra do Senhor molda o nosso coração, ela também redireciona, ela corrige os nossos desejos, ok? E aí, por fim, a gente vem com a palavra resgatados, que é um dos sinônimos de remissão, né? Resgatar é um sinônimo de redimir. E a gente meio que faz um link com o primeiro tópico, né? O Senhor Jesus veio nos resgatar, ou seja, um dos significados de resgatar é comprar de volta. Então, o Senhor veio pegar de volta, né? Aquilo que, na verdade, comprar de volta, aquilo que estava sob o domínio do pecado. E aí entra a referência lá do texto de Romanos. Então, essa transação espiritual, né? Ou seja, o Senhor nos comprou por meio do seu sangue e nos tirou do domínio do pecado, é, enfim, o nosso processo de remissão. E quando o Senhor resgata quando o Senhor nos resgata, na verdade, Ele está resgatando também o nosso coração. Aquilo que nós dedicávamos aos ídolos, os altares que nós dedicávamos aos ídolos, quando nós conhecemos Jesus, o seu poder, a sua misericórdia, a sua justiça, a sua santidade, nós somos convencidos de que quem deve ocupar os altares do nosso coração é o próprio Senhor Jesus. Então, esse processo de remissão da nossa vida é a remissão do nosso coração, dos nossos altares. Aquilo que nós antes entregávamos aos ídolos, nós passamos a entregar ao Senhor. Aquilo que antes nós contaminávamos, dedicávamos à prática do pecado, nós passamos a dedicar ao Senhor e assim ser purificados com a sua palavra e com o seu sangue. Então, esse processo de remissão dos altares do nosso coração acontece quando nós cremos e passamos a seguir Jesus. E aí, logo no último tópico, tem uma referência a Colossenses, capítulo 2, versículo 2, que é importante a gente enfatizar também, que está falando aí de apreciar tudo que Jesus fez a nosso favor e também a se alegrar com aquilo que Jesus fez por nós, né? Então, são dois elementos aí importantes para que, inclusive, a gente cumpra o que a gente viu na lição passada, que é descredibilizar os ídolos e substituí-los pelo nosso Senhor. Nós só seremos capazes de fazer isso quando nós apreciarmos o que Jesus fez por nós. Quando nós tivermos os nossos olhos abertos e um coração grato por aquilo que Jesus fez por nós.
Enquanto nós não apreciarmos, não nos alegrarmos, não valorizarmos de verdade o que Jesus fez por nós, vai ser muito difícil dedicarmos a Ele o nosso coração e a nossa vida. Então, não basta a gente acreditar, né? Não basta a gente cantar um hino bonito no domingo à noite, não basta a gente participar do culto de Páscoa, do culto de Santa Ceia, tomar ali um pouquinho do suco de uva, comer um pedacinho do pão. Se a gente não entende o significado de tudo isso, não aprecia, não se alegra e não valoriza o real significado de tudo isso, que é o amor de Deus pela nossa vida, o cuidado dele em nos resgatar do poder do inferno. Nós precisamos incentivar os nossos jovens a pensar sobre o que Jesus fez por nós. Não pode ser só um post bonito, não pode ser só uma comemoração na Páscoa, não pode ser só todo segundo sábado do mês tem culto na igreja. Nós precisamos fazer os nossos jovens pensar sobre o significado de tudo o que Jesus fez por nós, desde deixar a sua glória e vir como um bebê na manjedoura, até morrer na cruz do Calvário e terminar triunfante vencendo sobre a morte ao ressuscitar no primeiro dia. Isso tudo tem um significado infinito, né? Sem palavras para explicar. E nós precisamos que os nossos jovens pensem nesse significado, aprecie toda a obra de salvação, se alegre por ser participante, por ser alcançado por essa obra de salvação e valorize isso sobre todas as coisas para que, enfim, os ídolos percam espaço nos seus corações. Então, incentivem os seus jovens a esse exercício que é proposto aqui pelo Timothy Keller e a gente comenta na lição, que é o exercício de apreciar e se alegrar com o que Jesus fez por nós. Por fim, tudo isso vai produzir no nosso coração uma proximidade e uma entrega ao Senhor Jesus, e então nós teremos o nosso coração e tudo aquilo que nele habita redimidos pelo Evangelho e dedicados ao nosso Senhor Jesus, que é o único digno de ocupar o lugar de prioridade em nós. Amém? Espero que tenha edificado a vida de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!